A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Quero desejar uma boa tarde a todos. Estamos aí em nome de Jesus iniciando uma tarde na presença de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde já eu quero convidar você em nome de Jesus a convidar outras pessoas, a chamar todos aí aonde você está e vamos ouvir a palavra, vamos falar com Deus. Eu creio que o Senhor Deus tem algo a falar conosco através da sua palavra. Então que nessa tarde possa, em nome de Jesus, ser tarde de bênção, tarde de vitória. Eu creio que Deus já preparou algo maravilhoso para nós e eu tenho certeza que a mão dele está sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Antes de qualquer coisa, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por cada vida que vai estar vendo, Senhor Deus, esta live, Senhor, que vai estar participando. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Deus, abençoa de uma forma tremenda, Senhor, cada família, meu Pai, representada por cada pessoa, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cuida, Senhor Deus, dos teus filhos. Eu tenho certeza, meu Pai, que eles têm colocado diante da tua presença as suas necessidades, aquilo que eles têm te pedido, Senhor. Pai, mediante a tua vontade, realiza, dá, meu Pai, vitória aos teus filhos. Eu te peço, Senhor. Também te peço, Pai, toma agora toda a mente e coração cativo a ti, Senhor. Que cada mente e coração, Senhor Deus, venha estar, meu Pai, te ouvindo agora nesse momento, Pai. Não permitindo que nada disso, que nenhuma coisa exterior venha atrapalhar, venha tirar a atenção deles, Senhor. Que possamos estar ligados na tua palavra. Senhor, eu te peço, Pai, que eu diminua, tu cresça. Que o Senhor possa me tirar, Senhor Deus, da tua aljava. E que esta flecha possa atingir o alvo, o objetivo, a qual, por mais um dia, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, nós alcançamos esta graça de estar aqui, Senhor, falando aos teus filhos. Abençoa a nossa vida. Nós precisamos, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Sem ti, Pai, nada podemos fazer. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo que há de acontecer em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 18. Lucas, pega a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler apenas o versículo 25. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 25. Está escrito assim: certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Vou ler novamente. Lucas 18, 25. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra, queridos, que o Senhor colocou em meu coração. Nós conhecemos essa palavra, né? É a palavra a qual se aproxima de... Jesus estava ensinando ali na praça. E a Bíblia diz que se aproxima um jovem que tinha muitos bens. Ele tinha adquirido durante boa parte da sua vida, né, muitas riquezas. E o que me chama a atenção é que este jovem, embora tenha muitas riquezas, lá no fundo, lá no seu coração, ele desejava estar próximo de Jesus. Ele desejava estar perto de Jesus.
O seu coração, entre aspas eu vou colocar, ele tinha um certo desejo de estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que ao ver Jesus ensinando, ele se aproxima dele. Eu imagino as histórias que esse jovem ouviu falar de Cristo, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele em meio à sua caminhada, ele realizou muitos milagres, né? Ele, num casamento, ele transformou água em vinho, fez paralíticos andarem, né? Fez cegos verem, né? Pessoas que estavam há tantos e tantos anos aí prostrados ao chão, através de Jesus, essas pessoas voltaram a caminhar, voltaram a falar, voltaram a ouvir, voltaram a ver. Pessoas que estavam oprimidas por demônios foram libertas. Daí você percebe a importância que é estar em Cristo. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Aí você diz para mim: não, pastor, mas eu tenho todos os meus sentidos normais. Eu enxergo. Talvez você enxergue somente o reino natural. Mas hoje o Senhor Deus quer te libertar da cegueira espiritual e abrir os teus olhos para aquilo que realmente importa. Não, pastor, os meus ouvidos estão muito bem, eu ouço muito bem. Talvez os teus ouvidos estejam apenas preparados para ouvir as coisas naturais, mas o Senhor quer trazer sobre a tua vida algo inefável, algo espiritual, algo que vai te trazer não apenas uma paz aqui nesta terra momentânea, mas vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento. Não, pastor, eu posso caminhar, as minhas pernas são boas. Talvez você possa caminhar sim, realmente com as suas pernas naturais, mas você ainda não deu um passo sequer em direção ao reino espiritual. E hoje o Senhor quer curar essa paralisia, das tuas pernas no reino do Espírito, para que você possa caminhar em direção à glória de Deus. Talvez você possa dizer: não, pastor, você está vendo, eu falo, eu tenho a capacidade de falar, louvado seja Deus. Talvez você tenha a capacidade de falar coisas naturais, mas a minha Bíblia diz que Deus anseia em colocar as palavras dele na tua boca. Ele anseia em colocar as palavras dele, a graça, a unção, o evangelho dele em tua boca, para que você possa, em nome de Jesus, abrir os teus lábios e ser canal de bênção para muitas vidas aí, querido. Eu quero crer em nome de Jesus que o Senhor quer tomar a tua vida para te usar de uma forma tremenda. E nesse começo de tarde eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que hoje a cegueira espiritual, a falta de audição da voz de Deus, sabe, a paralisia espiritual, você que não fala, hoje o Senhor vai trazer cura sobre a tua vida espiritual. Hoje o Senhor vai trazer cura sobre aquilo a qual tem te paralisado no reino espiritual. Nós vivemos um período, uma época em que a expressão que eu creio que eu vou usar agora é uma expressão que não seria, pelo menos a princípio, não deveria existir. Por quê, pastor? Porque quando você verdadeiramente se torna cristão, não apenas crente, mas se torna cristão. Por que você está falando isso, pastor? Porque crente, a Bíblia diz que até o diabo é. Crer, principalmente em Jesus, é algo, entre aspas, para algumas pessoas, ou pelo menos, perdão, para algumas pessoas não. Crer em Jesus, pelo menos para a grande maioria da humanidade, é algo natural. Nós temos consciência verdadeira de que Jesus existiu. Queira você acreditar ou não, querido.
Talvez você esteja me vendo agora possa dizer: ah, pastor, eu sou ateu, eu não acredito nisso. Você pode até dizer que não acredita na existência de Deus. Porém, não apenas os textos bíblicos apontam para a existência de Deus, mas sim toda a história da humanidade aponta para a existência de Jesus. Vou dar um pequeno exemplo em relação a tudo aquilo que eu e você aprendemos e fomos ensinados, e esse ensinamento, ele não vem apenas dos pensamentos filosóficos de alguém. A ciência, juntamente com a história, a arqueologia e muitos outros estudos que estudam a história do ser humano na face da Terra, atestam nos seus livros, né, uma data que eu e você, que eu e você, felizmente, conhecemos muito bem. Porque, por exemplo, muitas pessoas passaram por esta terra, mas temos fincado em nosso calendário a passagem do Filho de Deus. E você, sendo ateu ou não, sendo agnóstico ou não, ou acreditando ou não, pertencendo a qualquer religião, não interessa a religião que você pertença, não interessa naquilo que você creia, nos livros de história, em todo local onde você há de estudar, sempre vai estar escrito ali, em determinados pontos em relação à história. Esse acontecimento tal aconteceu antes de Cristo. Acontecimento fulano de tal aconteceu depois de Cristo. O antes de Cristo e o depois de Cristo há de continuar existindo por toda a eternidade. Sabe por quê, querido? Porque quem passou por esta terra não foi homem. Quem passou por esta terra foi o Filho de Deus. Foi Deus na sua forma carnal. Ele veio à terra, se doou por amor a nós, e hoje nós usufruímos da sua obra redentora. Então, queridos, voltando ao assunto do jovem. O jovem tinha um certo desejo de conhecer a Jesus e de até herdar o reino dos céus, mediante ao estudo que ele tinha. Ele é judeu, com certeza um jovem judeu, e ele observava e ouvia as coisas que as pessoas falavam de Jesus. Rapaz, se levantou um grande profeta entre nós. Esse homem cura, ele cura, expulsa demônios, levanta paralíticos, ele multiplica o pão, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Então, houve uma determinada informação para aquele jovem. Aquele jovem, ele recebeu essa informação, e ao receber aquela informação, ele foi impelido, creio eu, né? Talvez ou pela curiosidade ou por muitos outros sentimentos, mas eu creio que foi pelo próprio Espírito Santo para que ele viesse verdadeiramente, entendeu, se entregar a Cristo. E aí você percebe que quando ele se aproxima de Jesus, quando ele tem a oportunidade, né, de chegar perto de Jesus, ele chega e ele pergunta acerca daquilo a qual o seu coração estava interessado. E ele dizia assim: bom mestre, o que farei eu para poder herdar a vida eterna? E aqui isso me leva a um determinado ponto. Com certeza é bom viver eternamente? É. Nós vamos viver eternamente? Vamos. Você acredita, como eu disse, você acreditando ou não, mas vamos viver eternamente. Só que a questão é aonde vamos viver eternamente. Infelizmente, muitos, por não, eu vou colocar assim, por não querer abrir mão da sua natureza pecaminosa, né? Por não querer abrir mão do pecado, infelizmente viverão no inferno.
muitos vão para o inferno, muitos já estão na entrada, na portinha, ali no Hades. E vendo isso, observando isso, eu vejo o desejo desse jovem. Ele dizia assim: olha, Senhor, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Eu não quero ir para o inferno. E tem uma frase que o Fernandinho diz, que eu li, reli, e eu achei muito interessante essa frase. Sabe, o Fernandinho diz assim: Senhor, a frase que o Fernandinho disse, ele escreveu num dos seus CDs. O Fernandinho disse assim: Senhor, se eu te servir só para me entrar no céu, me exclua dele. Senhor, se eu te servir só para fugir do inferno, me queime nele. Mas Senhor, se eu te servir por quem tu és, não esconda de mim a tua face, não esconda de mim a tua glória. E o que me deixou mais feliz foi justamente que esta frase, ela vai muito de encontro a Deus conversando com Moisés. A Bíblia diz que o povo pecou, relembre comigo. A Bíblia diz que o povo pecou e Deus irou-se com o povo e disse: Moisés, eu vou matar esse povo todo. Não te preocupe, eu vou fazer eu vou fazer um novo povo vindo de ti. Entendeu? Só te afasta, deixa eu acabar com esse povo, porque esse povo é um povo obstinado, um povo de dura serviço. E nesse momento, Moisés entrou na frente, conversou com Deus, intercedeu pelo povo. E ao interceder pelo povo, Deus mudou de opinião. Não é verdade? Deus mudou de opinião. E Deus disse: então, Moisés, manda esse povo marchar. Manda esse povo marchar. E o povo, ele seguiu em direção à terra prometida. Sabe, irmãos, quando eu vejo esse jovem se aproximando de Cristo, dizendo: Senhor, o que farei eu para ter a vida eterna? Desejando ter a vida eterna. Eu vejo o alvo que ele estava buscando, quando na realidade ele deveria estar buscando a presença de Deus. Quer ver? Pensa comigo. Depois que o povo, já vou voltar para a história, mas pensa comigo, quando o povo foi levantado e Deus disse: Moisés, manda esse povo marchar, o povo continuou marchando. Porém, Deus disse para Moisés: fala o seguinte, eu vou mandar um anjo, ele vai diante desse povo, e eu não vou mais não. Esse povo é muito obstinado, povo muito desobediente, não obedece ninguém, não obedece às minhas ordens, e eu não vou não. Moisés, ele orou dizendo assim: Senhor, se tu não fores comigo, Pai, eu não vou dar um passo daqui. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque o mais importante não é o céu. O mais importante é a presença de Jesus. É a presença de Deus. O mais importante é a presença do Senhor. Sabe? Esse é o mais importante. Então, quando nós tomamos consciência disso, nós não servimos a Deus só por causa do céu. Nós não servimos o Senhor somente por causa do céu. Quando compreendemos isso, Deus, Ele
ele vem sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Sabe, irmãos? Aquele jovem disse para Jesus: o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele de uma forma simples e natural. Jesus disse: observastes os mandamentos? Não matar, não furtar, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o jovem, ao responder para Jesus, disse: Senhor, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha infância. E eu parei e disse: opa, então não é alguém que é leigo no assunto. Não é alguém que nunca ouviu os ensinamentos e nunca, entre aspas, nunca praticou os ensinamentos. Pelo contrário, é alguém que diz ter não apenas ouvido, mas é alguém que diz ter praticado. Porque quando ele fala: Senhor, eu tenho observado esses mandamentos, é porque, de uma certa forma, ele coloca em prática algumas coisas. Eu não vou dizer todas, mas de uma certa forma ele se esforça para colocar em prática a grande maioria daquilo que ele tem ouvido, principalmente em relação aos mandamentos. E quando Jesus Cristo ouve, eu imagino Jesus sorrindo, dizendo: poxa, que bom que você cumpre. E eu imagino o jovem também sorrindo quando Jesus diz para ele: olha, observaste os mandamentos? Eu imagino o jovem pensando: poxa, é só isso? Se é só isso, eu estou dentro, eu estou fazendo isso. Eu tenho observado os mandamentos. Isso eu tenho observado desde a minha infância. Só que, irmãos, Jesus, olhando para ele, disse assim: meu filho, vou falar com as minhas palavras, meu filho, que bom. Só que, irmãos, presta atenção, Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem. E uma coisa que eu estava mencionando esses dias agora, eu preguei domingo, falei domingo sobre isso, sobre colocar Deus, sobre colocar Jesus na prateleira de cima, sabe? Prioridade. A tua prioridade, querido, é Jesus. A tua prioridade é o Senhor, é Ele. E Jesus conhecia o coração daquele jovem. E quando Jesus olhou para ele, ele disse que ele praticava os mandamentos desde a infância. Jesus lançou sobre ele, eu vou colocar assim, Jesus lançou sobre ele a responsabilidade de uma escolha. E Jesus disse: falaste bem, porém te falta uma coisa. Olha que interessante. Ele estava no caminho certo. Ele estava seguindo ali. Ele até se esforçava. E Jesus, ele levou isso em consideração. Aí Jesus disse: meu filho, você está no caminho certo. Só te falta uma coisa. E eu imagino o jovem dizendo: diga, Senhor, que eu estou aqui pronto para obedecer. E Jesus disse a ele: pegue tudo que você tem, venda, distribua o dinheiro aos pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Irmão, nesse momento parece que se rasga algo no reino espiritual. Eu não sei lhe explicar o que foi aquele acontecimento. Eu só sei de uma coisa: naquele momento
Eu tenho plena convicção que aquele jovem pôde observar profundo do seu coração. Porque a Bíblia diz que quando Jesus terminou de falar essas palavras, o semblante dele mudou. E quando o semblante dele mudou, a Bíblia diz que ele começou a se afastar. E isso me deixa muito triste, irmão. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Jesus chega aos nossos ouvidos, ela abre um grande entendimento em nosso ser, em nosso coração, e revela se verdadeiramente nós o colocamos como prioridade ou não. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia diz, querido, que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E quando a Bíblia diz aonde estiver o teu tesouro, é a Bíblia dizendo para mim e para você, aonde está aquilo que você coloca como prioridade, onde está aquilo a qual você dá maior valor, maior importância. Ele olhou para Jesus e Jesus falou as palavras para ele dizendo: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. Ele naquele momento foi se afastando, porque a palavra que Jesus deu revelou a verdadeira natureza dele. Irmãos, é muito importante você ser um leitor e ser um ouvinte, um praticante da palavra. E detalhe, principalmente ouvinte, porque através da palavra de Cristo, ali houve, ali naquele momento, uma grande revelação na vida daquele jovem. E aquele jovem, infelizmente, ele obteve de si, eu digo infelizmente não, perdão, felizmente ele teve de si um autoconhecimento. Só que embora ele tenha alcançado um autoconhecimento, no caso ele conheceu as suas falhas e a si mesmo, em vez de ele tomar uma atitude que o levaria à presença de Deus, não. Ele tem uma outra atitude. A atitude dele qual é? Se afastar de Jesus. E ali naquele momento foi exposto cada vez mais aquilo que estava em prioridade no coração dele. O reino de Deus, Jesus, não era prioridade no coração dele. O que era prioridade no coração dele eram as riquezas que ele tinha. Eram os bens que ele tinha acumulado. Isso era prioridade. Isso era prioridade no coração dele. Porque quando a palavra vem, ela traz verdadeiramente a verdadeira natureza do cristão. E ao trazer a verdadeira natureza do cristão, é Deus dizendo assim: meu filho, muda. Meu filho, vem ser transformado. Meu filho, deixa eu te moldar, deixa eu fazer deixa eu transformar a tua vida. E aquele jovem, em vez de se lançar aos braços de Jesus e verdadeiramente dizer: poxa, Senhor, é verdade. Ô Senhor, meu coração doeu, estou triste. O meu semblante caiu porque eu não esperava, mas eu tenho um grande apreço pelas minhas riquezas, sim. Eu sou apegado às minhas riquezas, sim, Senhor. E eu te peço, meu Pai, me ajuda a mudar, Senhor. Eu quero fazer a coisa certa. Senhor, me dá força para me fazer aquilo que tu mandaste eu fazer, Senhor. Me ajuda, porque eu quero te seguir. É uma decisão de mudar prioridades.
Querido, em nome de Jesus Cristo, coloque Jesus acima de todas as coisas. Coloque Jesus como prioridade da tua vida. A tua prioridade não é os teus filhos. A tua prioridade não é o teu esposo. A tua prioridade não é o emprego que tu tem. A tua prioridade não é nada que possa tirar a presença de Deus. A tua prioridade é Jesus. A tua prioridade é o Senhor. Como eu disse a princípio, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E Ele te dá um conselho, Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Quando você busca as prioridades certas, as demais coisas vêm para a tua vida de uma forma natural. Quando você busca aquilo que verdadeiramente é importante, você percebe que aquilo que vem para a tua mão, ele não vem distorcido, não vem de uma forma ruim. Não, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dor, não acrescentam dores. Bênção que é bênção de Deus não vai te dar dor de cabeça. Bênção que é bênção de Deus não vai te trazer tristeza. Bênção que é bênção de Deus não vai te trazer infortúnio, noites de insônia. Não, bênção é bênção e vem de Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, compreenda isso. O jovem teve a oportunidade, mas a palavra, quando ela adentrou no coração dele, infelizmente, ele não teve uma atitude de reconhecimento de suas prioridades. Ele apenas decidiu se afastar. E detalhe, ao se afastar, ele reconheceu dizendo assim: não, não posso deixar o meu dinheiro para ficar com o Senhor. Eu gosto do Senhor, mas eu não posso ficar sem meu dinheiro. E infelizmente hoje em dia, muitas pessoas vivem assim, irmãos. Gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta de visitar de vez em quando a igreja, mas não quer compromisso. E quando dizem que ele é crente, não, vou lá de vez em quando, né? Sabe? Mas quando passa pelo aperreio, lembra de Jesus. Não quer assumir um compromisso com ele, mas está lá. De vez em quando vai, às vezes até ora, mas as suas prioridades são outras. O teu foco real e verdadeiro é outro, não é Jesus. E quando Jesus viu isso, porque eu tenho certeza, irmão, que no coração de Jesus, como a Bíblia diz que ele almeja que todos sejam salvos, eu tenho certeza que Jesus, ao olhar para aquele jovem, eu creio que ele esperava sim que aquele jovem: ô Senhor, é verdade, me perdoe. Quer ver uma coisa? Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu subindo naquela árvore e disse: Zaqueu, desce, que é importante eu pousar na tua casa. Para que Jesus viesse pousar na casa de Zaqueu, Zaqueu tinha que descer. Se Zaqueu não descesse, Jesus não ia pousar na casa de Zaqueu. Você está entendendo, irmão, por que Jesus ele ainda não pousou na tua casa? Porque você ainda não desceu. Continua nessa figueira brava. Continua nessa situação, né? Crente teimoso, né? Pessoa que não quer, né, dar o braço a torcer. Por isso tu está aí nessa situação. O próprio Jesus está falando contigo, dizendo assim: filha, desce que eu quero pousar na tua casa. Mas não, tu quer continuar aí. Quer continuar em cima. Quer continuar em cima do salto. Quer continuar, sabe, com aquela soberba. Sabe? Mas Zaqueu não. Zaqueu teve uma atitude diferente. Ele desceu. E no que ele desceu, a Bíblia diz que Jesus foi até a casa dele. Detalhe: ao chegar na casa dele, ele, o próprio Zaqueu,
quando ele abriu a porta da sua casa para que Jesus entrasse, foi revelado também a ele o que era necessário ser feito. E não foi necessário Jesus falar alguma coisa. Nem Zaqueu questionou acerca do reino de Deus. O próprio Zaqueu olhou e disse assim: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens para os pobres. E Senhor, se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: hoje entrou salvação neste lar. Veio salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Aquele jovem teve a oportunidade, mas não quis. Ele preferiu se afastar de Jesus. Quantos de nós, às vezes, irmãos, temos a oportunidade de mudar, mas não. Nos afastamos. Ei, querido, te afasta de Deus não. Muda. Vai para longe de Jesus não. Muda. A Bíblia diz que Jesus ficou observando aquele jovem sair. E Jesus abriu a boca e disse: estão vendo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus falou essa palavra de uma forma alegórica, tá, irmão? Não é um camelo, o camelo animal, que vai passar pelo fundo da agulha de linha, não, tá? Quando eu digo de forma alegórica, é porque em Israel havia um local onde era necessário que os camelos que traziam os viajantes, né, do deserto, para eles poderem entrar, eles tinham que passar por essa fenda, por esse buraco. Só que os camelos só passavam bem, sabe, arrastado mesmo, sabe, com muita dificuldade, mas passavam ali junto com os viajantes. Então por isso que Jesus mencionou isso. Jesus Cristo disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, porque aquele local era conhecido como fundo da agulha, porque era estreito, era um local muito estreito. E aí você percebe que realmente há uma dificuldade. Por quê? Porque as pessoas, conforme elas... Eu não estou dizendo que é impossível, irmão. Eu estou dizendo que existe uma dificuldade das pessoas que vão acumulando riquezas e elas passam a colocar essas riquezas acima de Deus. Elas dão mais importância a essas riquezas do que Deus. Quando a Bíblia fala que a raiz de todo mal é o dinheiro, não é que o dinheiro seja ruim, mas o amor ao dinheiro, isso é ruim. O dinheiro é necessário. Sem ele a gente não pode pagar algumas coisas. É uma providência de Deus. Porém, se você direcionar o seu amor somente a ele, é uma raiz de mal, querido. É uma raiz que só vai te trazer frustração e tristeza. E a Bíblia diz que aquele jovem se afastou. E Jesus ficou olhando e disse: estão vendo? É difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí sabe o que é engraçado? É que depois daquela situação, os discípulos olharam para Jesus e disseram: e nós, Senhor? Nós que deixamos tudo por Ti. E Jesus disse: aquele que deixou casa, esposa, pai, filhos, aquele que deixou tudo isso por amor de mim, receberá só nesta terra. Você receberá só nesta terra? Receberá muitas vezes mais só nessa terra.
e futuramente, na era vindoura, receberá a salvação. Então, se você toma uma atitude de entregar verdadeiramente sua vida a Deus e direcionar o teu foco ao verdadeiro tesouro que é Jesus, querido, Deus ele supre as tuas necessidades de uma forma tremenda e Ele te exalta. Confie no Senhor. Deus ele tem o melhor para você. Que o teu tesouro seja Jesus Cristo, irmão. Que o teu tesouro seja o nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos que estiveram aí na live. Em nome de Jesus Cristo. Divulga a live, irmão. Em nome de Jesus, divulga a live. Toda meio-dia, a oração em palavra começa. Divulga aí para alguém. Sabe, pega a página da oração em palavra e divulga também a página. Daqui a pouquinho esse vídeo que eu fiz agora vai estar lá no Face. Vai estar lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Pastor Weber. Pastor Weber Souza. Divulga lá o canal, se inscreve lá no canal em nome de Jesus. Vê lá os vídeos, dá um like nos vídeos lá em nome de Jesus. Vamos divulgar, querido. Eu não estou fazendo isso para fundos, para adquirir fundos. Me ajude a proclamar o Evangelho, sabe? Aonde eu não posso ir em corpo presente, ajude que a palavra de Deus chegue lá. Ajude que a minha voz, a voz que o Espírito Santo me direciona a falar, ajude que chegue lá. Ajude que chegue lá. Em nome de divulga aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amanhã, culto de doutrina, na Igreja Assembleia de Deus, Arca do Senhor. Eu estarei lá. Eu que vou estar ministrando no culto de doutrina, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a estar lá conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Até amanhã, querido, com mais uma oração em palavra. Que você tenha um bom dia, uma quarta-feira, uma terça-feira maravilhosa e uma semana de vitória, em nome de Jesus. E até amanhã, ao meio-dia, com mais uma oração em palavra, em nome de Jesus.